Você já parou para pensar com seriedade sobre a sua eternidade? Já se perguntou, será que eu estou realmente no caminho que leva ao céu? Ou será que estou vivendo uma fé de aparência, confiando em algo que, no final das contas, pode não me salvar? Essas são perguntas que muitos evitam, porque geram desconforto. Mas ignorá-las pode ser fatal. É possível viver a vida inteira acreditando que está tudo bem espiritualmente e ainda assim ouvir no fim da jornada as palavras mais duras que Jesus já disse: Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mateus 7:23. Essa é uma verdade que precisamos encarar de frente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E o mais assustador é que, muitas vezes, os sinais de que a vida não está alinhada com Deus estão diante de nós, mas preferimos não enxergar. O tema desta mensagem é direto e urgente: sinais de Deus que mostram que você não irá para o céu após a morte. Não é uma palavra de condenação, mas de alerta, de misericórdia, de amor, porque se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo de mudar de caminho, de corrigir rotas, de se arrepender e se voltar para Cristo. O objetivo aqui não é te assustar, mas te despertar. Ao longo deste estudo, vamos refletir juntos em 6 sinais claros que a palavra de Deus nos apresenta como indícios de que a caminhada espiritual está em risco. Não são sinais vagos, mas alertas firmes, fundamentados na Bíblia. O primeiro sinal é quando a fé não produz frutos. É quando existe aparência de espiritualidade, mas nenhuma transformação real. Jesus falou sobre isso ao amaldiçoar a figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. O segundo sinal é quando o pecado deixa de ser queda momentânea e se torna hábito, estilo de vida, rotina. Paulo foi claro: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O terceiro sinal é o amor ao mundo acima de Deus. Quando buscamos mais prazeres, status e riquezas do que a presença dele, estamos declarando com nossas atitudes quem realmente ocupa o trono do nosso coração. O quarto sinal é a indiferença à voz do Espírito Santo. Nos dias de Noé, as pessoas viviam como se nada fosse acontecer, até que veio o dilúvio. Ignorar os avisos de Deus é se colocar em rota de perdição. O quinto sinal, que é o mais sutil e perigoso, é a falsa religiosidade. Esse ponto é tão sério que pode enganar até mesmo aqueles que frequentam igrejas, participam de ministérios e aparentam santidade. Mas Jesus denunciou com dureza os fariseus, que tinham tudo por fora, mas por dentro estavam distantes de Deus. E o sexto sinal, talvez o mais definitivo, é rejeitar Cristo como o único caminho para a salvação. Não existe meio termo aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Negar essa verdade é fechar a porta do céu sobre si mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: esta mensagem não é apenas para apontar erros, mas para oferecer esperança. Cada sinal que vamos estudar vem acompanhado de uma oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Deus não mostra o perigo para nos destruir, mas para nos salvar. E eu já quero te preparar para algo. O penúltimo sinal, aquele sobre a falsa religiosidade, pode ser o mais impactante de todos, porque ele expõe uma armadilha na qual muitos cristãos caem sem perceber. Talvez você descubra hoje que a sua fé está mais próxima da religiosidade dos fariseus do que do relacionamento vivo com Cristo. E reconhecer isso pode ser doloroso, mas também pode ser a chave da sua libertação espiritual. Por isso, eu peço, permaneça comigo até o fim. Não assista pela metade. O que Deus vai falar pode ser exatamente o que você precisa para mudar o destino da sua eternidade. Agora, antes de mergulharmos no estudo principal, eu quero te convidar a fazer parte deste movimento espiritual que estamos construindo juntos aqui.
Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo". Isso pode parecer simples, mas é um ato público de fé. É como dizer: eu me posiciono, eu escolho a paz que só Jesus pode dar. Essa frase se torna um testemunho para você mesmo e para os outros que lerem. Além disso, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso não é apenas uma questão de números em uma plataforma. Cada vez que você interage, você está ajudando a espalhar esta mensagem para pessoas que precisam desesperadamente ouvir a verdade. Talvez alguém esteja vivendo enganado, achando que está no caminho certo, mas só precisa de uma palavra como essa para despertar. E você pode ser o instrumento que Deus usa para alcançar essa vida. Pense bem, se esta mensagem fosse apenas para você, já valeria. Mas quando você curte, comenta, compartilha, você amplia o alcance dela. Você ajuda a construir uma comunidade de fé, de vigilância, de despertamento espiritual. Não fique de fora disso. Então vamos juntos. Respire fundo, abra seu coração e peça ao Espírito Santo que fale diretamente com você. Porque agora começamos a analisar, à luz da Bíblia, o primeiro sinal de que alguém não herdará o céu, quando a fé não produz frutos. O primeiro sinal de que uma pessoa não herdará o reino dos céus é quando a sua fé não produz frutos. Jesus foi muito claro. Não basta professar com os lábios, é preciso viver uma vida que reflita transformação. Em Mateus 21, 18, 19, lemos: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Essa passagem pode parecer dura, mas ela é um retrato espiritual. A figueira tinha a aparência de vida, tinha folhas, tinha sombra, parecia saudável por fora, mas por dentro estava vazia, estéril. Assim também é a vida de muitos que se dizem cristãos. Têm aparência de espiritualidade, frequentam igrejas, conhecem hinos, sabem versículos de cor, mas não há fruto algum de transformação. Jesus não amaldiçoou a figueira por crueldade, mas como um sinal para os discípulos. Ele estava mostrando que Deus não se agrada de aparência. O Pai busca frutos. E quais são esses frutos? Paulo nos responde em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se alguém se diz discípulo de Cristo, mas não manifesta esses frutos, há um sinal de alerta. Infelizmente, há muitos que vivem uma fé apenas de fachada. Pessoas que frequentam cultos todos os domingos, mas em casa são violentas com a família. Que levantam as mãos na adoração, mas vivem mergulhadas em mentira, fofoca, inveja. Que conhecem a Bíblia, mas não praticam o que ela ensina. É como a figueira, tem folhas, mas não tem frutos. Jesus, em João 15, 5, 6, disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora como o ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja a seriedade. Não dar frutos espirituais é sinal de que alguém não está realmente em Cristo, e o fim é a condenação. E aqui eu quero te chamar à reflexão. Como está a sua vida espiritual? Você tem folhas ou tem frutos? A sua fé tem se traduzido em transformação diária? Quando as pessoas olham para você, veem o reflexo de Cristo ou apenas uma imagem religiosa sem vida? Não é à toa que Tiago 2,17 declara: assim também a fé, por si mesma, se não tiver obras, está morta. Fé verdadeira não é apenas acreditar em Deus, mas viver de forma coerente com essa crença. É deixar que o Espírito Santo molde nosso caráter e nos faça semelhantes a Cristo. Vamos trazer isso para a vida prática. Se alguém diz que tem fé, mas não perdoa, não ama,
não serve, essa fé é estéril. Se alguém professa ser cristão, mas continua cultivando os mesmos pecados, sem arrependimento, essa fé é estéril. O fruto não é opcional, é a evidência de que a árvore é saudável. Talvez você já tenha pensado, mas eu faço parte de uma igreja, eu canto no coral, eu participo do ministério, mas nada disso substitui o fruto. Jesus mesmo disse em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo cargo, nem pela posição, nem pelo título, é pelo fruto. E não pense que frutos são apenas grandes feitos, como milagres ou pregações. Jesus também disse em Mateus 7:22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, até mesmo grandes obras podem ser folhas sem frutos, se não houver transformação real de vida. O fruto é evidência de arrependimento, de mudança, de vida nova. João Batista disse em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus espera, não aparência, mas autenticidade. Se a sua vida espiritual se resume a folhas, o alerta está soando. Deus está te chamando hoje para dar frutos. E dar frutos não é resultado de esforço humano apenas. É resultado de permanecer em Cristo, de se alimentar da palavra, de se encher do Espírito Santo. Quanto mais perto de Jesus, mais naturalmente os frutos aparecem. Esse é o primeiro sinal de alerta. Quando a fé não produz frutos, a vida espiritual está em perigo. Se não há frutos, não há céu. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de se arrepender, de buscar ao Senhor, de permitir que Ele transforme a sua vida e faça florescer os frutos do Espírito em você. E agora, vamos ao segundo sinal. Se o primeiro é viver uma fé sem frutos, o segundo é ainda mais grave, quando o pecado se torna hábito. O segundo sinal de que alguém não herdará o reino dos céus é quando o pecado deixa de ser uma queda ocasional e passa a ser um estilo de vida. Existe uma diferença enorme entre tropeçar em pecado e viver nele. O primeiro revela nossa humanidade e necessidade de arrependimento. O segundo revela uma vida sem transformação, sem novo nascimento, sem santidade. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo é direto. Ou não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esse texto é claro e não permite suavizações. Paulo não está falando de pessoas que por fraqueza erraram uma vez e se arrependeram, mas de pessoas que vivem, que praticam continuamente essas coisas sem arrependimento. Ele ainda reforça em Gálatas 5, 19 e 21, ao listar as obras da carne e concluir: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está a chave. Não é sobre cair, é sobre praticar. Todos nós pecamos. Romanos 3:23 declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a diferença está em se arrepender, abandonar o pecado e buscar a santidade. O problema é quando o pecado deixa de incomodar, quando ele se torna hábito, quando já não gera culpa nem arrependimento. Esse é um dos sinais mais perigosos de que a vida espiritual está em risco, porque o pecado que antes causava tristeza, hoje já parece normal. Aquilo que antes doía na consciência, agora é aceito como parte da rotina. O coração endureceu, a voz do Espírito foi abafada e a pessoa começa a viver como se nada estivesse errado. Pense em exemplos práticos. A mentira que era exceção se torna um costume diário. A fofoca, antes um deslize, se transforma em hábito constante.
O adultério, antes rejeitado, passa a ser justificado com desculpas. A avareza se disfarça de prudência, mas domina o coração. O vício que antes incomodava já é visto como normal. Quando o pecado deixa de ser queda e se torna estilo de vida, é porque a vida já não está em Cristo. João 3:9 declara: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não significa perfeição absoluta, mas significa que o pecado não domina, não governa, não é rotina. O apóstolo Paulo, em Romanos 6:1-2, também faz um alerta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça não é licença para pecar, mas poder para vencer o pecado. Se alguém vive justificando os próprios erros, dizendo: "Ah, Deus entende, ninguém é perfeito", mas nunca busca mudança, esse é um sinal de que o coração já se acostumou com a escravidão. E Jesus disse em João 8:34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem vive em pecado é escravo dele, e escravo não tem herança no céu. A boa notícia é que há esperança. Paulo, após listar os pecados em 1 Coríntios 6, diz no versículo 11, "E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus." Ou seja, mesmo que alguém tenha vivido em pecado, existe poder no sangue de Cristo para lavar, santificar e justificar. Mas é preciso arrependimento sincero. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudar de direção, é reconhecer o erro, confessar diante de Deus e abandonar a prática. Em Provérbios 28:13 está escrito: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." O sinal de que você está no caminho do céu não é a ausência de quedas, mas a postura diante delas. Quem é de Deus cai, mas levanta. Quem não é de Deus cai e permanece no chão, acostumado com a lama. Por isso, se o pecado tem se tornado hábito em sua vida, esse é um sinal claro de que você precisa se despertar. É um aviso de que sua salvação está em risco. O Espírito Santo está usando esta palavra para acender uma luz vermelha, dizendo: "Cuidado! Volte para o caminho do arrependimento antes que seja tarde demais." Esse é o segundo sinal. Viver no pecado sem arrependimento, sem mudança, sem frutos. Quem vive assim está longe do céu. Agora vamos para o terceiro sinal. Se o primeiro é fé sem frutos, o segundo é pecado como hábito, o terceiro é este, quando o amor ao mundo ocupa o lugar de Deus. O terceiro sinal de que alguém não herdará o reino dos céus é quando o coração se apaixona mais pelas coisas do mundo do que por Deus. Esse talvez seja um dos sinais mais comuns e, ao mesmo tempo, mais ignorados. Porque é fácil dizer: "Eu amo a Deus." Mas quando olhamos para as escolhas, para as prioridades, para o que ocupa os pensamentos e o tempo, percebemos que, na prática, o amor ao mundo fala mais alto. Em 2 Timóteo 4:10, Paulo menciona um homem chamado Demas. Ele escreve: "Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica." Demas era cooperador de Paulo, alguém que conhecia a fé, que andava com os apóstolos, que tinha visto de perto o poder do Evangelho. Mas em algum momento, o amor ao mundo foi mais forte que o compromisso com Cristo. Ele abandonou o ministério, abandonou a missão, abandonou a eternidade para abraçar os prazeres passageiros do presente século. Esse exemplo é um alerta claro. Demas não era um incrédulo, não era um estranho ao Evangelho. Era alguém que já havia caminhado com os servos de Deus. Isso mostra que o risco não está apenas fora, mas dentro da própria comunidade cristã. Quantos já não começaram bem, cheios de entusiasmo, mas ao longo do tempo foram seduzidos pelas riquezas, pelo status, pelas paixões e acabaram deixando o Senhor em segundo plano?
Jesus já havia advertido em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui está a realidade. O coração não pode estar dividido. Ou Deus é o primeiro, ou outra coisa ocupará o trono. Em 1 João 2:15 e 17, encontramos uma das advertências mais claras sobre esse assunto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que significa amar o mundo? Não se trata da criação de Deus, das árvores, das montanhas, do mar. Trata-se do sistema corrompido que governa a sociedade, com valores distorcidos, prazeres imediatos e rebeldia contra Deus. Amar o mundo é se apegar ao que é passageiro e desprezar o que é eterno. É priorizar o conforto terreno e negligenciar a vida espiritual. E aqui precisamos ser honestos. Quantos vivem assim hoje? Pessoas que dizem amar a Deus, mas passam horas e horas investindo em conquistas terrenas, enquanto não conseguem separar alguns minutos para oração ou leitura da Bíblia. Pessoas que se preocupam mais com status social, com roupas, com aparência, com bens materiais, do que com santidade. Pessoas que fazem tudo para ganhar o mundo, mas nada para ganhar o céu. Jesus advertiu em Mateus 16:26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é a pergunta que ecoa hoje para todos nós. De que adianta conquistar tudo aqui, se no fim perder a eternidade? O amor ao mundo se revela em pequenas escolhas, quando preferimos o prazer imediato à obediência a Deus. Quando sacrificamos princípios para alcançar vantagens, quando investimos todas as nossas forças em construir algo terreno e negligenciamos o que é eterno. Um exemplo claro disso são aqueles que abandonam a fé por causa de relacionamentos. Quantos já não se afastaram da presença de Deus porque escolheram viver um namoro ou casamento fora da vontade do Senhor? Outros se distanciaram porque colocaram a carreira, o dinheiro ou os prazeres acima do compromisso com Cristo. Tudo isso mostra um coração dividido, e coração dividido não permanece firme até o fim. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus 13. Ele falou sobre a semente que caiu entre os espinhos. Essa semente até começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. Ele explicou que os espinhos são os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Quantos já não começaram a caminhada espiritual, mas foram sufocados pelos espinhos? Quantos abandonaram o altar para correr atrás de coisas que logo passarão? E aqui precisamos entender: o mundo é sedutor. O inimigo sabe como atrair corações com promessas de prazer, sucesso, riqueza e fama. Mas tudo isso é passageiro. O apóstolo João já disse: o mundo passa e a sua concupiscência. Quem vive para o mundo está apostando numa moeda vencida, numa glória que logo acaba. Por isso, se você percebe que o seu coração tem se apegado mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus, esse é um sinal de alerta. É Deus te mostrando que há algo errado, que o amor verdadeiro precisa ser restaurado, porque o Senhor não divide o trono do coração. Ele não aceita ser o segundo lugar. Ele é o primeiro ou não é nada. É tempo de refletir. O que ocupa mais espaço em seu coração? As coisas de cima ou as coisas de baixo? Você tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ensinou em Mateus 6:33. Ou tem buscado primeiro o que é passageiro? Esse é o terceiro sinal.
Quando o amor ao mundo ocupa o lugar de Deus, a vida está em risco de perder a eternidade. Demas é o exemplo de que isso pode acontecer com qualquer um que não vigia. Mas você ainda tem tempo de escolher diferente, de colocar Deus de volta no centro, de renunciar ao amor às coisas passageiras para abraçar o amor ao eterno. Agora vamos avançar para o quarto sinal. Se até aqui vimos a fé sem frutos, o pecado como hábito e o amor ao mundo acima de Deus, o próximo alerta é este: a indiferença à voz do Espírito Santo. O quarto sinal de que alguém não herdará o reino dos céus é quando o coração se torna indiferente à voz do Espírito Santo. Essa talvez seja uma das condições espirituais mais perigosas, porque não é algo visível, não é um pecado externo, mas uma postura interna. É viver como se Deus não estivesse falando, como se a vida espiritual fosse irrelevante. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 24, 37 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Repare no detalhe, eles não perceberam. A geração de Noé não foi destruída por ignorância, mas por indiferença. Noé pregava, Noé construía a arca, Noé anunciava o juízo que viria. A mensagem estava diante deles, mas escolheram viver como se nada estivesse acontecendo. Continuaram comendo, bebendo, casando, vivendo suas rotinas normalmente, até que o dilúvio chegou e já era tarde demais. Esse é o retrato da indiferença espiritual. É quando o Espírito Santo fala, mas o coração não ouve. É quando Deus dá sinais, mas a pessoa não leva a sério. É quando há advertências claras, mas a vida segue como se nada estivesse errado. Hoje vivemos algo semelhante. Quantos sinais Deus já tem dado de que o tempo é curto, de que precisamos nos arrepender, de que precisamos buscar santidade? O mundo está mergulhado em crises, catástrofes, violência, guerras e sinais proféticos se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas muitos continuam indiferentes, mais preocupados com entretenimento, dinheiro e sucesso do que com a eternidade. Essa indiferença não acontece de um dia para o outro. Ela é fruto de um processo de endurecimento. Hebreus 3,15 nos alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. O problema é que quando o coração vai se endurecendo, a voz de Deus se torna cada vez mais distante. O Espírito fala, mas a pessoa já não sente, já não reage. E isso é um sinal claro de que a vida espiritual está em perigo. O apóstolo Paulo também advertiu em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Isso significa que é possível resistir tanto à voz do Espírito Santo, ignorar tanto suas advertências, que sua ação na vida da pessoa se apaga. Não porque ele tenha se calado, mas porque a pessoa escolheu fechar os ouvidos. A indiferença espiritual é traiçoeira porque se disfarça de normalidade. A pessoa até acredita em Deus, até frequenta cultos, até mantém uma rotina religiosa, mas por dentro está insensível. Ouve uma pregação forte e não se comove. Escuta uma advertência e não muda nada. Vê os sinais acontecendo ao redor e pensa, está tudo bem, ainda há tempo. Mas é exatamente isso que torna esse sinal tão perigoso. Porque o dilúvio veio de repente, e quando eles perceberam, já era tarde demais. Jesus disse em Mateus 24:44, por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O perigo não está apenas em pecar, mas em viver indiferente, achando que sempre haverá mais tempo para se arrepender.
Vamos trazer isso para situações práticas. Quantas vezes você já sentiu um incômodo no coração, aquela voz suave do Espírito dizendo: não faça isso, não vá por esse caminho, afaste-se dessa situação, mas você insistiu, ignorou, seguiu em frente? E depois percebeu que se tivesse ouvido, teria evitado dor e sofrimento? Essa é a voz do Espírito Santo. Ignorá-la repetidamente pode te conduzir ao endurecimento. Talvez Deus já tenha falado com você através da palavra, de uma pregação, de uma música, de um irmão em Cristo, de um acontecimento. Mas, se mesmo assim você não leva a sério, está vivendo como a geração de Noé, indiferente. O perigo é que o juízo não espera. O dilúvio não marcou hora, ele veio de repente. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Se alguém já não sente esse convencimento, se o pecado já não incomoda, se a consciência já não acusa, é sinal de que o coração se tornou insensível. E sem arrependimento, essa indiferença leva à perdição. Mas há uma saída. Se você reconhece que tem ignorado a voz do Espírito, peça a Deus hoje mesmo que amoleça o seu coração. Ore como o salmista em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o quarto sinal. Viver indiferente à voz do Espírito Santo, como nos dias de Noé. Quem vive assim, ignorando os avisos divinos, corre sério risco de não herdar o céu. E agora, vamos para o quinto sinal. Esse é talvez o mais sutil e perigoso de todos, porque engana até pessoas religiosas. O próximo alerta é a armadilha da falsa religiosidade. O quinto sinal, e talvez o mais alarmante de todos, é a armadilha da falsa religiosidade. Esse é um dos enganos mais sutis, porque não se manifesta em pecados escandalosos ou em afastamento visível da fé, mas sim em uma aparência de santidade que esconde um coração distante de Deus. É aqui que muitos se enganam, porque confundem religiosidade com relacionamento. Jesus tratou desse assunto de forma dura em Mateus 23, quando denunciou os fariseus. Eles eram líderes religiosos, conhecedores da lei, homens respeitados e admirados pelo povo. Mas Jesus os chamou de hipócritas. Em Mateus 23, 27 e 28, ele declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A denúncia de Jesus expõe o problema central. É possível parecer justo por fora e estar morto por dentro. É possível ter títulos, cargos, ministérios, mas não ter vida com Deus. É possível impressionar as pessoas com conhecimento bíblico, eloquência e postura, mas ser reprovado diante do Senhor. Esse é um sinal de que muitos não irão para o céu, quando a vida cristã se resume à aparência. Quando a preocupação maior é com o que os outros veem e não com o que Deus conhece do coração. A falsa religiosidade se manifesta de várias formas. Quando alguém vive de rituais e tradições, mas não tem intimidade com Deus. Quando se valoriza mais a posição dentro da igreja do que a transformação do caráter. Quando as obras são feitas para receber elogios humanos e não para glorificar o Pai. Quando a boca fala de santidade, mas o coração alimenta pecado oculto. Jesus advertiu em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente:
Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba, não eram incrédulos. Eram pessoas que profetizavam, expulsavam demônios, realizavam maravilhas. Mas faltava o essencial: um coração obediente e rendido. O sinal da falsa religiosidade é justamente esse: fazer muitas coisas em nome de Deus, mas não viver segundo a vontade de Deus. A religião sem relacionamento é perigosa porque cria uma ilusão de segurança. A pessoa acha que está bem porque cumpre ritos, participa de cultos, canta, serve em ministérios. Mas se o coração não foi transformado, se a vida não é marcada por frutos dignos de arrependimento, tudo isso é apenas fachada. Um exemplo claro disso foi o jovem rico em Marcos 10. Ele se aproximou de Jesus e disse que havia guardado os mandamentos desde a juventude. Tinha uma vida aparentemente correta, mas quando Jesus pediu que entregasse suas riquezas e o seguisse, ele se entristeceu e foi embora. Tinha religiosidade, mas não tinha entrega. Tinha obediência parcial, mas não tinha amor completo por Deus. E aqui está um ponto crucial. A falsa religiosidade não se manifesta apenas em líderes, mas em qualquer pessoa que viva de aparência. Pode ser alguém que conhece versículos, que tem discurso religioso, mas que em casa é violento, desonesto, impuro. Pode ser alguém que se veste de forma conservadora, mas que carrega dentro do coração orgulho, vaidade, inveja, rancor. A religião que não transforma é apenas máscara. E máscaras caem diante do olhar de Deus. Em Apocalipse 3, Jesus escreve à igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, tinham reputação, mas não tinham vida espiritual verdadeira. Esse é o retrato da falsa religiosidade. Hoje, precisamos examinar nossas próprias vidas com honestidade. Será que estamos vivendo um cristianismo de fachada? Será que temos nos preocupado mais em parecer santos do que em ser santos? Será que nossa devoção se resume a atividades externas, enquanto o coração permanece longe de Deus? O maior perigo da falsa religiosidade é que ela engana até a própria pessoa. Diferente do pecador declarado, que sabe que está errado, o religioso hipócrita acredita que está certo. Ele se convence de que sua aparência é suficiente. Por isso, Jesus foi tão duro com os fariseus, porque eles confiavam em sua própria justiça e desprezavam a graça de Deus. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de romper com a falsa religiosidade e viver um relacionamento real com Cristo. O caminho é simples: arrependimento sincero, humildade diante de Deus, busca genuína por santidade e intimidade com o Senhor. Não é sobre o que os outros pensam de você, mas sobre o que Deus vê no seu coração. Lembre-se, Deus não procura religiosos, procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. O céu não é lugar para quem vive de aparência, mas para quem foi transformado pela graça de Cristo. Esse é o quinto sinal: a falsa religiosidade. Quando a fé se resume a rituais, quando a vida espiritual é fachada, quando o coração não é entregue, esse é um sinal claro de que a eternidade está em risco. E agora, chegamos ao sexto e último sinal. Depois de tudo o que vimos, precisamos entender o que é mais essencial: a rejeição de Cristo como o único caminho. O sexto e último sinal de que alguém não herdará o reino dos céus é a rejeição de Cristo como o único caminho para a salvação. Entre todos os sinais que já mencionamos, fé sem frutos, pecado como hábito, amor ao mundo, indiferença ao Espírito Santo, falsa religiosidade, este é o mais definitivo, porque sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há céu. Sem Cristo não há eternidade com Deus. Jesus declarou em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é um dos pilares do cristianismo.
Ele não deixa espaço para alternativas. Não existem vários caminhos, várias verdades ou várias portas. Existe apenas um. Cristo não é uma opção entre muitas. Ele é a única. Rejeitar Cristo pode acontecer de diferentes formas. A mais explícita é negar a sua existência ou a sua divindade. Muitos dizem, Jesus foi apenas um homem sábio, um profeta, um exemplo moral. Mas negar que ele é o Filho de Deus, negar que ele é o Salvador, já é rejeitar a verdade. João 3,18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outra forma de rejeitar Cristo é tentar substituí-lo por outros caminhos. Há quem busque salvação em filosofias humanas, em práticas religiosas, em obras pessoais, em energias, em espiritualidades alternativas, mas nenhum desses caminhos conduz ao Pai. O apóstolo Pedro afirmou em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Muitos também rejeitam Cristo de maneira mais sutil, vivendo como se ele não fosse suficiente. Confiam em seus próprios méritos, em suas obras, em sua bondade, em sua justiça própria. Mas Efésios 2:8-9 nos lembra, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Rejeitar a suficiência da graça é rejeitar o próprio Cristo. Esse sinal é decisivo porque toda a salvação depende de quem Cristo é para nós. Jesus perguntou aos discípulos em Mateus 16:15, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão que abre as portas do céu. Quem não reconhece Cristo como Senhor e Salvador não terá parte na eternidade com Ele. Hoje em dia, vivemos uma época em que muitas vozes dizem que todos os caminhos levam a Deus, que não importa a religião, desde que a pessoa seja boa. Mas essa ideia contradiz totalmente a palavra. O próprio Cristo derrubou essa tese ao afirmar que Ele é o único caminho. E se Ele é o único, qualquer outro caminho é falso. Rejeitar Cristo também pode se manifestar na prática, mesmo entre aqueles que o reconhecem com os lábios. Tito 1,16 diz, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, é possível declarar, eu creio em Jesus, e ainda assim rejeitá-lo com o estilo de vida. Quando vivemos de forma contrária aos seus ensinamentos, quando não o obedecemos, estamos negando a ele na prática. É por isso que Jesus disse em Mateus 10:32-33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. A confissão não é apenas verbal, mas também prática. É viver de forma coerente com aquilo que declaramos crer. Esse sexto sinal é o mais perigoso porque é definitivo. Todos os outros ainda podem ser revertidos através do arrependimento. Alguém sem frutos pode começar a dar frutos. Alguém preso ao pecado pode se libertar pelo sangue de Cristo. Alguém apaixonado pelo mundo pode voltar-se para Deus. Alguém indiferente pode se despertar. Alguém religioso pode encontrar relacionamento verdadeiro. Mas quem rejeita Cristo, quem o nega como único Salvador, fecha sobre si a única porta de entrada para o céu. No julgamento final, não haverá argumento humano que possa substituir a confissão em Cristo. Não haverá obras suficientes, não haverá filosofias convincentes, não haverá riqueza, não haverá títulos. Só haverá uma pergunta essencial. Você creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador? E a resposta a essa pergunta determinará a eternidade.
O próprio Jesus deixou isso claro em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É simples e direto. A vida eterna depende de crer em Cristo. A condenação eterna é consequência de rejeitá-lo. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e se perguntando: mas será que eu já não rejeitei Cristo de alguma forma? Será que ainda há esperança para mim? A boa notícia é que sim, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto você pode ouvir a voz de Deus, ainda é possível mudar de direção. O convite de Cristo é claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele não força, ele não invade, ele espera que você abra o coração. Mas a decisão precisa ser tomada enquanto há tempo. Esse é o sexto sinal: rejeitar Cristo como o único caminho. Quem o nega, quem o substitui, quem o ignora, não herdará o céu. Mas quem o recebe, quem o confessa, quem o segue, terá vida eterna. E agora que concluímos os 6 sinais, é hora de trazer isso para a prática. Precisamos aplicar cada alerta à nossa vida e refletir sobre onde estamos e para onde estamos caminhando. Chegamos ao momento em que precisamos aplicar todos os sinais que estudamos à nossa própria vida. Até aqui, vimos 6 sinais de que uma pessoa não herdará o reino dos céus: a fé sem frutos, o pecado como hábito, o amor ao mundo acima de Deus, a indiferença à voz do Espírito Santo, a armadilha da falsa religiosidade e a rejeição de Cristo como único caminho. Agora, a pergunta que deve ecoar dentro de nós é: em qual desses sinais eu tenho me encaixado? A palavra de Deus não foi feita apenas para informar, mas para transformar. O apóstolo Tiago nos ensina em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que não adianta apenas escutar, anotar ou concordar mentalmente com essas verdades. É necessário agir. É necessário permitir que o Espírito Santo nos convença e nos conduza ao arrependimento. Vamos refletir sobre cada sinal de forma prática. 1. A fé sem frutos. Pergunte a si mesmo: o que a minha fé tem produzido na prática? Pessoas ao meu redor percebem que sou diferente por causa de Cristo? Elas podem identificar frutos de amor, paz, mansidão, bondade e domínio próprio em mim? Se a resposta for não, esse é um alerta de que minha fé talvez seja apenas aparência. Não adianta apenas dizer que crê, é preciso demonstrar pela transformação diária. 2. O pecado como hábito. Examine sua vida. Existe algum pecado que deixou de ser exceção e se tornou rotina? Alguma prática que você já nem sente mais pesar na consciência? Talvez a mentira frequente, a pornografia, a inveja, a avareza, o orgulho ou qualquer outro pecado que aos poucos foi sendo aceito como normal. Esse é um sinal claro de que o coração está endurecido. O Espírito Santo está te chamando hoje a romper com isso, a se arrepender e buscar libertação. 3. O amor ao mundo. Pergunte: onde está o meu coração? Você investe mais tempo em busca de bens materiais do que em busca de Deus? Suas prioridades giram em torno de status, reconhecimento e conquistas terrenas, enquanto sua vida espiritual é deixada de lado? Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro hoje? 4. A indiferença à voz do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você sentiu a voz do Espírito te incomodando, te direcionando, te chamando para o arrependimento? Se já faz tempo que sua consciência não se move diante da palavra, se já não sente peso ao pecar, esse é um sinal de perigo. O Espírito Santo fala, mas se escolhemos ignorar, corremos o risco de endurecer o coração.
Pergunte: será que ainda ouço a voz de Deus ou já me acostumei a ignorá-la? 5. A falsa religiosidade. Reflita: sua vida espiritual é autêntica ou é apenas fachada? Você se preocupa mais com o que as pessoas pensam sobre você do que com o que Deus vê em seu coração? Você vive para impressionar homens ou para agradar a Deus? Jesus foi duro com os fariseus, porque eles eram especialistas em parecer, mas não em ser. Será que não estamos caindo na mesma armadilha, achando que atividades religiosas substituem intimidade com o Senhor? 6. A rejeição de Cristo. Por fim, a pergunta mais essencial: quem é Jesus para você? Ele é realmente o Senhor da sua vida ou apenas uma figura religiosa distante? Você o recebeu como único Salvador ou tenta encontrar salvação em suas próprias obras, em filosofias humanas ou em espiritualidades alternativas? João 1,12 nos lembra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você já o recebeu de verdade ou apenas o conhece de ouvir falar? Essas perguntas não são para condenar, mas para despertar. O Espírito Santo está usando este momento para que você olhe para dentro de si. O salmista fez essa oração em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser também a nossa oração hoje. Agora, quero te encorajar. Talvez ao ouvir esses sinais, você tenha percebido que está distante, que tem vivido uma fé estéril, que tem caído em hábitos pecaminosos, que tem dado mais valor ao mundo, que tem ignorado a voz do Espírito, que tem vivido de aparência ou até mesmo que ainda não recebeu Cristo como Salvador. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque a porta ainda está aberta. O arrependimento ainda é possível, a graça de Deus ainda está disponível. Lembre-se das palavras em Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O chamado de Deus hoje é: volte-se para Ele. Não viva mais na indiferença. Não se esconda atrás da religiosidade. Não escolha o mundo em vez do céu. Não adie a sua decisão. O tempo é agora. E aqui vai uma direção prática para você. Separe tempo diariamente para a oração sincera, não repetitiva, mas aberta e honesta diante de Deus. Leia a palavra com o coração aberto, pedindo que o Espírito Santo revele onde você precisa mudar. Se afaste das práticas e ambientes que te levam ao pecado como hábito. Avalie suas prioridades e coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Decida viver para agradar a Deus e não apenas para manter uma imagem diante das pessoas. E, acima de tudo, receba a Cristo de todo o coração, entregando a Ele cada área da sua vida. Este é o momento da reflexão. Este é o momento de decisão. Deus está te dando a chance de mudar o rumo da sua história. Se até aqui esta mensagem falou profundamente ao seu coração, não ignore o que Deus está dizendo a você. Cada palavra que você ouviu não é apenas informação, mas um chamado à transformação. Este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Agora, eu quero te convidar a tomar uma atitude simples, mas poderosa. Escreva nos comentários a frase: Deus é comigo. Essa declaração, além de ser uma forma de engajamento, é um ato de fé. É você levantando uma bandeira espiritual, dizendo publicamente que reconhece a necessidade de mudança e que confia que Deus está com você em cada passo da caminhada. Não subestime esse gesto. A sua confissão tem poder. Também te peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Você pode pensar que isso é apenas uma formalidade, mas cada clique seu
Ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas. Talvez exista alguém agora mesmo vivendo enganado, sem perceber os sinais que o afastam do céu. E o seu gesto de compartilhar pode ser a ponte que levará essa pessoa ao arrependimento e à salvação. Não retenha aquilo que pode salvar uma vida. E mais, compartilhe este vídeo com familiares, amigos, pessoas da sua igreja, colegas de trabalho. Não sabemos quanto tempo temos, não sabemos quantas oportunidades restam, mas sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ao compartilhar, você se torna parte da missão. Agora, quero ir além. Não se limite a interagir com este vídeo. Faça dele um ponto de partida para uma nova postura diante de Deus. Separe momentos específicos para a oração, pedindo ao Senhor: revela em mim os sinais que eu não tenho visto. Desperta o meu coração. Não me deixe viver enganado. Ore por discernimento. Ore por arrependimento genuíno. Ore para que o Espírito Santo reacenda em você a chama da fé verdadeira. E se você já reconheceu que precisa mudar algo, dê o primeiro passo ainda hoje. Talvez seja confessar um pecado, perdoar alguém, abandonar um hábito, buscar reconciliação com Deus. Não adie. Cada minuto importa quando falamos de eternidade. Lembre-se, tudo o que vimos até agora não foi para te condenar, mas para te preparar. Deus te ama demais para permitir que você viva enganado. Ele está te dando a chance de acordar antes que seja tarde demais. Então escreva: Deus é comigo. Curta, se inscreva, compartilhe. E acima de tudo, permita que esta mensagem produza frutos em sua vida. Chegamos ao fim desta mensagem. E agora é hora de recapitular e consolidar tudo o que aprendemos. Falamos hoje sobre 6 sinais claros de que alguém pode estar caminhando em direção contrária ao céu. Esses sinais não são suposições, mas alertas da própria palavra de Deus, deixados para que ninguém seja pego de surpresa no dia do juízo. O primeiro sinal foi a fé sem frutos. Aprendemos com a figueira estéril que a aparência não basta. Deus não se agrada de folhas bonitas, mas de frutos que revelam transformação. A fé verdadeira se manifesta em atitudes, em caráter renovado, em obras que glorificam a Cristo. O segundo sinal foi o pecado como hábito. Vimos que o problema não está em cair, mas em viver caído. Quando o pecado se torna rotina e deixa de gerar arrependimento, é sinal de que o coração está endurecido. Mas Deus nos chama a romper com essa escravidão e viver em novidade de vida. O terceiro sinal foi o amor ao mundo acima de Deus. O exemplo de Demas nos mostrou como o apego às coisas passageiras pode destruir uma vida espiritual. O coração dividido não permanece até o fim. Por isso, precisamos avaliar diariamente onde está o nosso tesouro, o que ocupa o primeiro lugar em nossas prioridades. O quarto sinal foi a indiferença à voz do Espírito Santo. Assim como nos dias de Noé, muitos vivem como se nada fosse acontecer, ignorando os avisos de Deus. Mas vimos que o dilúvio chegou de repente e só aqueles que estavam atentos e obedientes foram salvos. Hoje, precisamos estar sensíveis ao Espírito, não endurecer o coração e não apagar a chama da fé. O quinto sinal foi a armadilha da falsa religiosidade. Essa talvez seja a advertência mais dura, porque engana até quem pratica. Jesus denunciou os fariseus porque se preocupavam com a aparência, mas por dentro estavam mortos. Aprendemos que religiosidade não salva. O que salva é relacionamento verdadeiro com Cristo, arrependimento genuíno e coração quebrantado diante de Deus. O sexto e último sinal foi a rejeição de Cristo como único caminho. Esse é o ponto mais definitivo. Sem Cristo não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe plano B, não existem atalhos, não existem alternativas. Quem o rejeita, rejeita a vida eterna. Quem o recebe tem o direito de ser chamado filho de Deus.
Esses 6 sinais formam um espelho diante de nós. Agora, é a hora de olhar para dentro e perguntar: em quais deles eu me encaixo? O que o Espírito Santo está me mostrando? Onde eu preciso mudar? Mas não quero que você termine esta mensagem apenas com peso ou medo. Quero que você termine com esperança, porque se Deus te trouxe até aqui, é porque ainda há tempo. O Senhor não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O fato de você ter ouvido cada palavra é sinal de que Ele está batendo à porta do seu coração, te chamando de volta para o caminho da vida. Então eu declaro sobre você esta bênção: que o Espírito Santo abra seus olhos para enxergar os sinais, que Ele desperte sua alma do sono espiritual, que Ele fortaleça seu coração para abandonar o pecado, que Ele renove seu amor pelo céu e te dê a coragem de viver uma fé verdadeira, que você nunca seja enganado pela aparência, mas viva um relacionamento autêntico com Cristo. E, acima de tudo, que você confesse Jesus como Senhor da sua vida todos os dias, até o último suspiro, para que a eternidade esteja garantida com Ele. Não se esqueça, a salvação não é sobre parecer, é sobre ser. Não é sobre obras externas, é sobre entrega interna. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Que esta frase seja a sua despedida desta mensagem e a sua declaração para a vida. Eu escolho a eternidade com Cristo. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te conduza pelo caminho da salvação. Paz e até o próximo estudo.